Que Deus te abençoe, os irmãos podem sentar. Eu vou chamar o pastor Edson Plaza, pastor da Igreja Batista do Morro Grande. Por favor, pastor Edson. Pastor Edson foi convidado, o pastor Paulo, que está em férias, para você que não sabe, está em férias, domingo que vem ele já estará de volta conosco, mas ele deixou agendado, convidado o pastor Edson Plaza para nos ministrar nessa noite. Ele está com a sua esposa, ele vai apresentá-la, se ela não tiver assim, a minha é meio tímida, ela fica meio incomodada quando cita, você também, mas ele vai apresentá-la. Que Deus abençoe, pastor Edson, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta tarde tão quente, deste período em que nós estamos vivendo, neste janeiro. Janeiro é verão, é tempo de calor, mas esse calor atípico. Mas alegres, porque podemos iniciar este novo ano celebrando ao Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para a glória do Senhor. Feliz de estar aqui na primeira igreja, com gente tão amada, pastor Márcio, nosso amigo querido e que tanto já nos abençoou com o grupo de louvor. Quero louvar a Deus pelos irmãos, pela ministração desta tarde, tão bem fez ao meu coração e certamente nos ajudou a expressarmos a nossa adoração. Agradecer a Deus pelo carinho, pastor Reinaldo. Estávamos aqui tentando lembrar nossos encontros, nossas andanças, aí no nosso ministério, e companheiro lá do pastor Adilson na Junta de Missões Mundiais, e ao querido pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, que é aquele companheiro tão querido. Eu o conheci logo que ele chegou aqui para a primeira igreja, e tenho podido desfrutar de amizade com este querido irmão. Ele esteve conosco no aniversário da nossa igreja agora em novembro passado, e é um irmão muito amado, e eu me sinto feliz e honrado de estar aqui nesta igreja, que é a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó das igrejas, inclusive das igrejas do nosso estado. Louvado seja Deus, então, por esta oportunidade. Bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor. Meus amados irmãos, convido-os para a leitura da palavra de Deus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós leremos este trecho. Convido os irmãos para que, uma vez mais, por gentileza, nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Nós leremos estes 10 primeiros versículos, Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, e a nossa oração é que Deus fale ao nosso coração, nos abençoe nesta noite. Evangelho de Lucas capítulo 7, versos 1 a 10, depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade,
e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que o Senhor fale ao nosso coração através desta escritura, muito nos abençoando e nos encorajando neste ano que estamos iniciando. Amém. Ó Deus, assim como o jovem Samuel, nós dizemos a Ti: fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Senhor, neste mundo que vive conflitos incessantes, onde os temores, os perigos nos circundam, onde as ameaças são tantas, onde as incertezas se multiplicam, nós suplicamos que Tu nos fales através dessa experiência vivida há tanto tempo, mas cujo Senhor que operou este grande milagre está conosco e é o mesmo hoje e o será para sempre. Em Seu nome, fala conosco. Amém. Queiram sentar-se, amados irmãos. Uma palavra, manda uma palavra. Estamos vivendo hoje o terceiro domingo do novo ano, 2015. É notório que o ano já começou com acontecimentos que têm turbado e preocupado a humanidade. Indubitavelmente, as tendências demonstram que os problemas, os conflitos sociopolíticos, culturais, religiosos, étnicos, econômicos, morais, se multiplicarão. Até mesmo porque está na palavra de Deus e nós não esperamos que as coisas aconteçam de maneira diferente. E face a tudo isto, estamos nós aqui, o povo de Deus, a igreja de Cristo, sem dúvida alguma, com aquelas dificuldades, aquelas vicissitudes que se abatem também sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, as dificuldades inerentes às famílias, aos lares, à nossa sociedade, aos nossos conflitos muitas vezes pessoais, íntimos. E diante de todas estas coisas e das incertezas, evidentemente, que estão diante de nós no abrir as cortinas de um novo ano, nada melhor do que olhar para a palavra de Deus e podermos dela extrair lições que nos ajudem a vivermos uma vida a despeito das circunstâncias, com os nossos olhos fitos nas promessas de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, na esperança de que o nosso Deus, o Deus que provê, o Deus que age na história e a dirige, será aquele que irá adiante de nós. É aquele cujo poder é tão extraordinário que basta uma palavra e assim será feito. Estamos diante do Evangelho de Lucas. Ao dirigir-se ao excelentíssimo Teófilo, a quem o doutor Lucas, um gentio que não fazia parte do grupo dos 12, mas que conheceu a Cristo pessoalmente, tornou-se depois companheiro de Paulo, e creio, à luz do contexto bíblico, que tenha sido não só um missionário, mas também na qualidade de médico, exercido as suas funções em benefício do próprio apóstolo,
este escritor, ele declara no prólogo do seu evangelho que catalogou, pesquisou em profundidade as coisas concernentes aos acontecimentos nos dias do ministério público, do ministério terreno de Jesus, e então passou a narrar, a escrever cuidadosamente. Isto digo como uma palavra inicial para afirmar os detalhes com os quais ele se preocupa aqui, que nos enriquecerão, pois este texto também está lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. E então ele passa a nos falar de um episódio que envolve um homem destacado naquele contexto em que viveram os apóstolos e a presença do nosso Senhor no exercício do seu ministério terreno. É interessante notar, irmãos, que este homem era alguém que ocupava uma posição de destaque. Era um centurião, era um dos responsáveis por parte das legiões romanas. Os irmãos sabem que a interferência destes centuriões no contexto do Novo Testamento demonstram, pelo menos os que são catalogados aqui nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, demonstram serem homens de caráter, homens de uma postura que podemos perceber que eram homens que realmente agiram com prudência e agiram muitas vezes em benefício do Evangelho e de servos, como foi o caso de Paulo apóstolo. Mas, tratando deste centurião, isto é, porque ele estava sob o comando de 100 soldados, a legião eram 6.000 soldados, portanto, havia para cada 100 um centurião. E este homem, ele estava com um problema. É curioso, irmãos, que ele estivesse com um problema a ponto de pensar em Jesus, pois ouvir a seu respeito, havia certamente informações do que Jesus fazia e certamente de seus ensinos e do seu ministério recém-inaugurado. E então, este homem, com a sua dificuldade, deseja levar a sua aflição, o seu problema, a sua dor, a sua angústia a Jesus. E ele o faz de uma forma interessante. Mas o curioso é que o problema deste homem não era com ele, era com um empregado. Na verdade, o termo original é com um escravo. Um escravo daquele homem estava enfermo. Um escravo daquele homem de posição estava à morte. Aquele homem estava moribundo. E então, diz-nos o texto que este centurião tinha grande estima por aquele rapaz. Isto é digno de nota, porque escravos, naquele contexto, não eram mais do que ferramentas vivas. Quando os lavradores da terra, aqueles que possuíam propriedades, pensavam nos cuidados para manter animais, equipamentos e escravos, eles concluíam que quando um equipamento, um veículo estivesse velho ou estivesse quebrado, deveria ser deixado, o animal velho deveria ser deixado a morrer, e o escravo, da mesma forma, se estivesse enfermo, que morresse.
Se estivesse velho, que ficasse abandonado, porque na verdade não era mais do que uma ferramenta viva para executar as suas tarefas. Mas para com este homem não, este homem sentiu compaixão daquele empregado, daquele escravo, e isto o motivou a procurar, a buscar a Jesus. Uma outra coisa é que ele o faz por via das autoridades judaicas, dos judeus. Como um homem conhecedor dos princípios, dos valores e das leis judaicas, ele sabia que em uma realidade gentil e judeu, o gentio não poderia ter contato com o judeu e muito menos pensar em adentrar a casa de um judeu e vice-versa. Porque a ida de um judeu à casa de um gentio, isto é, de um não-judeu, o tornaria impuro. E ele estaria cerimonialmente impuro. E então ele utiliza aquelas autoridades. Interessante que as autoridades não eram simpáticas a Jesus. Os irmãos sabem disto, mas no entanto, essas autoridades agora são porta-vozes de um pedido e se dirigem a Jesus dizendo: Ele é digno de que tu atendas, porque Ele tem sido bondoso com o nosso povo, inclusive nos edificou a sinagoga. Ele é merecedor, Ele é digno. Podemos perceber que é um homem de caráter, que é um homem bom. Mas interessante que no desenrolar do texto nós não vamos perceber Jesus atentando para o seu ato de compaixão. É óbvio, eu não tenho a menor dúvida de que Jesus sempre se agrada quando nós nos importamos com o nosso semelhante. Não tenho a menor dúvida que Jesus se apraz com aqueles que pensam no bem-estar, na sorte do outro. Mas não é esse o ponto em destaque. Nem o fato mesmo de edificar a sinagoga, mas o fato deste homem crer, deste homem confiar, deste homem depender, deste homem se humilhar. E então os judeus vão e dizem: Ele é digno. Mas vem o recado deste homem, quando Jesus está indo à casa do centurião para curar o seu servo. Ele manda uma comitiva de amigos dizendo: não é necessário, Senhor. Não te incomodes. Não te incomodes. Eu não sou digno. Os judeus diziam: Ele é digno, Ele é merecedor. E ele diz: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Na verdade, eu nem me atrevi a ir e a conversar contigo. Mas manda uma palavra. Manda uma ordem e o meu servo será curado. Interessante, irmãos, neste texto, quando este homem faz esta declaração, ele está cônscio da sua indignidade. Ele poderia ter usado da sua autoridade: mande chamar Jesus, eu quero que ele venha, eu quero que ele faça. Na verdade, ele poderia ter tido um sentimento como o de Naamã. Os irmãos se lembram, Naamã, quando chega para ser restaurado na terra de Israel, por causa do conselho daquela sua jovem menina empregada, que diz: ora, tivesse o meu senhor na terra de Israel, falando a respeito de Eliseu, e ele espera que Eliseu saia e venha, impõe as mãos, passe a mão sobre a enfermidade, e em loco faça uma oração. Este homem não esperou isto. Ele disse apenas o seguinte: manda uma palavra e o meu servo será curado, será restaurado. Ora, meus irmãos, isto é extraordinário, manifesta uma fé viva. O texto nos diz que Jesus, ao ver a humildade, a dependência e a fé, sobretudo a fé deste homem, Jesus faz uma declaração. Ele se maravilha, ele se admira e diz: nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Interessante que esta expressão de admiração aparece, o verbete aparece aqui neste caso, que a admiração foi motivada pela fé. E nós temos lá em Marcos 6,6 a mesma palavra de admiração motivada pela falta de fé, pela incredulidade dos conterrâneos de Jesus lá em Nazaré, porque ele era habitante daquela cidade. Os nazarenos não crerão, enquanto este homem creu piamente, firmemente, e disse: manda uma palavra e o meu servo será curado. Meus amados irmãos, eu fico encantado quando vejo neste homem uma humildade diante de Jesus. É interessante quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, versículo 8, quando logo após a pesca maravilhosa, diante daquele cenário extraordinário, Pedro então diz: Senhor, ausenta-te, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele foi dominado pelo temor, ele foi dominado pelo espanto de que ali estava alguém que tinha todo o poder, que sabia onde estavam os cardumes, que podia autorizar e dizer: vá lá, e ali estava. E então o milagre aconteceu, e ele fica perante o Senhor desta maneira, dizendo: ausenta-te de mim, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Irmãos, bom seria se todos nós tivéssemos, se a humanidade tivesse, exibisse esta atitude de humildade diante de Jesus, diante da sua glória, diante do seu poder, diante da sua majestade, diante de tudo aquilo que Ele é, porque na verdade Ele é, porque Ele é o eu sou, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Mas este homem não era só um homem humilde. Este homem era um homem que entendia a questão da autoridade. Interessante que ele usa a si próprio para falar de autoridade à distância. Ele diz: Senhor, manda só uma palavra e o meu servo será restaurado. E este homem sabe que a esfera de autoridade dos homens limita-se ao ordinário, enquanto a de Jesus ao extraordinário. Louvado seja Deus por isso. Dos homens é limitado, dos homens é o ordinário, de Jesus é o extraordinário. Ele tem poder no céu e na terra, sobre todas as coisas, Ele é o Senhor. E neste culto, quando nós celebramos e louvamos este Deus maravilhoso, e diante de quem este homem pode dizer: manda uma palavra e o meu servo será restaurado, nós acabamos de ouvir aqui o que este Senhor é capaz de fazer. Ele é o Senhor da restauração. Este irmão que veio testemunhar aqui, irmãos, não há homem algum que possa fazer isto. É verdade que a Cristolândia é um grande instrumento de Deus, vida do pastor Humberto, a vida da irmã Soraya, a vida dos irmãos ali, de toda a equipe, mas são instrumentos do nosso querido pastor Fernando Brandão. Mas sabem, meus irmãos, o poder está no nome de Jesus, o poder está na glória do Senhor Jesus, aleluia. É este o poder. Manda uma palavra. Eu fico encantado, irmãos. Você se alegra com isso? Nós viemos aqui nessa tarde, irmãos. Esta irmã nos abençoou com esse hino, os louvores, as orações, o carinho pastoral, o carinho dos irmãos. Mas isto tudo traduz uma coisa: aquele que tem autoridade de dizer uma palavra está aqui, está no nosso meio, e o culto é para Ele, por Ele, a Ele seja a glória, como nós lemos em Romanos 11, 33 a 36. Oh, irmãos, isso é verdade. Quando nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta, quando nós vemos já o início de ano que leva todo um continente a ficar de sobressalto, quando olhamos
a decadência moral, espiritual, ética em nossa nação. Quando olhamos as injustiças gritantes e alarmantes, quando olhamos tudo isso, nós podemos ter a segurança de que ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, há alguém que tenha uma palavra, e a sua palavra é palavra de ordem, e a sua palavra é palavra de poder. Mas este homem, além de entender, porque ele era um suboficial, ele era um sargento, ele tinha aqueles soldados sob as suas ordens, mas recebia ordens. Ele disse: Senhor, eu entendo desse negócio. Eu digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Eu digo a esse soldado, vá lá, e ele vai. Vem cá, e ele vem. Jesus se maravilha. Jesus se encanta da fé deste homem. Mas, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui nesta noite é que esse Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Em Lucas capítulo 8, logo no capítulo vizinho aí, nós vamos encontrar Jesus exercendo a sua autoridade. Jesus exercendo a sua autoridade sobre as forças da natureza, atravessando o mar da Galileia, que Lucas chama de Lago de Genezaré, porque, segundo os historiadores, Lucas conhecia o mar, grande mar, conhecia o mar Mediterrâneo, então para ele o Genezaré era um lago. Lá se forma uma tempestade e o barco dos pescadores está quase indo a pique. Jesus é acordado, pois dormia na popa do barco, e ele repreende o vento, dizendo: cala-te, ao mar aquieta-te, e faz-se uma bonança, como uma mãe acalenta e acalma um filho que chora. Aquelas palavras, simples palavras, cala-te e aquieta-te, fizeram com que aquele mar se tornasse um espelho, sem nenhuma marola, sem nenhuma onda. A borrasca, a tempestade cessou, porque ali estava quem com uma palavra tinha poder para exercer a sua autoridade sobre as forças da natureza. Com uma palavra, aquele pobre homem gadareno, possuído, como já disse, uma legião, eram 6.000 soldados, possuído por 6.000 demônios, foi livre, e agora vestido e sentado de são juízo, queria seguir a Jesus, mas Jesus disse: vai, volta para a tua casa, e dize para os teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Vemos logo em seguida Jesus indo à casa do presidente da sinagoga, chamado Jairo, para restaurar a sua filha enferma, e no trajeto exerce a sua autoridade de cura sobre uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, aquela mulher do fluxo de sangue, e a mulher instantaneamente no meio da multidão é curada ao tocar nas vestes de Jesus. Nesse interregno chega a notícia: não incomodes mais o mestre, porque tua filha morreu. E o amado mestre também fala uma palavra, e a sua palavra é esta: não temas, crê somente. E Jairo presencia com sua esposa e Pedro, João e Tiago, Jesus dizer uma palavra: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina se levanta, e Jesus ordena que lhe dê de comer. Eu vejo uma relação aqui de autoridade sobre as forças físicas da natureza, sobre as forças infernais, espirituais do mal, sobre a enfermidade física e sobre a própria morte. Ah, meus irmãos,
Este homem creu. Jesus disse à irmã de Lázaro, Marta: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe, que é galardoador de todos aqueles que o buscam, daqueles que o buscam. Meus irmãos, este homem creu, este homem confiou e disse: uma palavra tua, está tudo resolvido. Irmãos, eu não sei quantos aqui já provaram isto, mas às vezes em meio a grandes tristezas na nossa vida, quem é de nós que não passa por tristeza? Quem é de nós que não passa por desapontamento? Quem é de nós que não passa por adversidades, por dúvidas, por medo, por angústia? Muitos por depressão, o mal do século. Quantos que não são assolados pelas tentações que avassaladoras vêm sobre si? Quantos não têm lutado com pecados específicos que os atormentam? E meus irmãos, é bom que nós digamos aqui deste púlpito: não há em nós uma atitude triunfalista que diz o seguinte: olha, ser crente é ter um carimbo de isenção de todas estas coisas. Não, senhores, é passar por todas elas, é vivenciá-las, é experimentar a dor da tentação, da decepção, da tristeza. Mas, meus irmãos, com uma grande diferença, em meio até mesmo àquelas lutas espirituais, e quem não as tem, nós percebemos que o Senhor manda uma palavra, e o nosso coração aflito e triste, como diz o velho e querido hino, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus, porque não é em nome de homem algum, porque não é em nome de uma doutrina, porque não é em nome de um credo, porque não é em nome de uma autoridade eclesiástica, mas é em nome de Jesus, pela palavra de Jesus, que nós somos abençoados, socorridos e acolhidos na nossa angústia. Foi uma palavra que fez a grande diferença naquela pessoa que não ouvia, era surdo e não falava evidentemente com clareza, tinha uma gagueira. Jesus dá uma palavra, efatá, em aramaico, e aquele homem passa a ouvir e a falar livremente. É uma palavra que diz: quero ser limpo, e aquele homem coberto de lepra se torna limpo e saudável. É a palavra de Jesus que expele os demônios daquelas pobres vítimas que haviam sido por eles possuídos. É a palavra de Jesus que faz com que a lúgubre sombra de morte se transforme na radiosa manhã ensolarada de júbilo e de vitória e de cânticos de alegria e de celebração. Mas por quê? Por que tudo isto? Porque na verdade, ainda que humilhado na forma de homem, como diz capítulo 2 de Filipenses, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na sua auto-humilhação, no seu auto-esvaziamento, o Senhor Jesus não deixou de ser o Filho eterno do Pai, que com o Pai e com o Espírito Santo, na criação de todas as coisas, disse: haja luz, e houve luz. Ele é o mesmo, agora encarnado, mas logo em seguida, aquele que é criador, na linguagem de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 16 e 17, criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele todas existem e subsistem. Ele
ainda que humilhado, agora está restaurando e trazendo o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. É aquele que vai para a cruz, e na cruz vai dizer e gritar uma palavra, a palavra da redenção, a palavra de triunfo, tetelestai, isto é, está consumado, está feito, está pago, está resolvido, está aberto o caminho, obra consumada, vida abundante, eterna e gloriosa para quem a receber. Meus irmãos, nesta abertura do novo ano, o nosso desejo, o meu desejo, é que o Senhor encontre em nós pessoas como este centurião, que creiam, que confiem, que digam: Senhor, uma palavra tua, está tudo certo. Uma palavra tua, a noite escura está, tua luz me guiará. Uma palavra tua, o Senhor é, e por isso eu posso confiar. Que Deus nos dê a graça de, à semelhança deste homem, crer. Não foram os seus atos meritórios, os seus atos dignos, os seus atos de apreciação por toda pessoa sensata e bondosa que o recomendaram para o grande milagre em ter seu servo restaurado, pois aqueles que vieram da parte do centurião, ao voltar para casa, encontraram o moço restaurado e curado. Não foram estas coisas, mas a fé viva no Cristo Todo-Poderoso, a fé viva no Cristo que restaura, que salva, que traz vida onde há morte, salvação onde há perdição, libertação onde há uma prisão. Pois bem, neste abrir do novo ano, seja esta nossa atitude, e relembremos-nos sempre que ao longo de toda a Escritura e da revelação, como nós a temos, nós vemos o Cristo de Deus, confiável, a quem podemos recorrer e de quem podemos receber a paz, a graça, que excede toda a compreensão. Ó irmãos, que nesta noite o Senhor possa dar uma palavra de alegria aos tristes. Foi cantado aqui: diga aos tristes, sim, não há nada a temer. Aos abatidos, sim, a você que talvez entrou aqui dizendo: a minha vida já não tem mais jeito. Tem jeito sim, uma palavra de Jesus, e tem vida, vida em abundância e vida eterna. Para você que entrou aqui crente já, amando o Senhor, mas sob pressões, tentações, dúvidas e incertezas, quero lhe dizer: o Senhor manda uma palavra e as coisas mudam. Irmãos, não é uma questão mágica, não é uma questão de determinação, como se prega hoje em dia, não é uma questão de um triunfalismo de declarações soltas no ar, mas na veracidade e na atualidade da palavra revelada. É Deus em Cristo revelado que nos traz estas verdades, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele nós podemos confiar. Muitas vezes as pessoas olham para um texto como esse e dizem: vem pastor, está vendo lá, o moço foi curado, então todas as circunstâncias devem desembocar num milagre. Irmãos, o maior milagre é você não receber exatamente o que você está esperando e continuar crendo e aguardando e consolado. Esse é o maior milagre, o milagre de saber que o seu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra.
e veremos a Deus face a face. Que Deus nos abençoe. Que o ano de 2015 seja marcado pela nossa confiança. Ele diz uma palavra e Ele dizendo, tudo será feito. A Ele seja a glória e ao nosso coração seja o consolo, o conforto e a paz. Que Deus nos abençoe. Amém.